Prezados irmãos e irmãs, 34º domingo do tempo comum. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Final de ano litúrgico. Palavra certa na hora certa. A leitura primeira é do livro do profeta Daniel, capítulo 7, de 13 a 14. O salmo é o 92. Deus é rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. A segunda leitura é do livro do Apocalipse, o capítulo 1, de 5 a 8. O Santo Evangelho é segundo São João, capítulo 18, de 33b a 37. Esta solenidade de Cristo Rei encerra o ano litúrgico. Por isso, a celebração deste dia é uma grande profissão de fé no Senhor da história que caminha com seu povo. É também momento privilegiado para que a comunidade cristã descubra seu lugar e papel na sociedade. Pertencer à verdade e ouvir a voz daquele que é rei, porque dá gratuitamente a vida pelos seus, é ser reino e sacerdotes para Deus. Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, é aquele que nos comunica e realiza em nosso favor o plano do Pai. É nosso irmão. O capítulo 7 do profeta Daniel apresenta a visão das 4 feras. São as forças hostis presentes na história que lutam contra Deus e seu povo. São personificações dos grandes impérios que oprimiram o povo de Deus desde os babilônios até Antíoco Epífanes. Isso dos anos 175 a 164. Conhecendo os 2 livros dos Macabeus, compreendemos melhor o que está nesta primeira leitura. A 4ª fera, primeiro leão, babilônios. Segundo, urso, medos. Terceiro, leopardo, persas. Antíoco é apresentado como a mais insolente das 4 feras, pois no seu tempo impôs aos judeus a cultura e a religião dos gregos, perseguindo e matando os que se manifestassem fiéis ao projeto de Deus, de Javé. A segunda leitura, que vem do livro do Apocalipse, nos ajuda a entender que o livro do Apocalipse é um livro para ser lido em comunidade, em clima de celebração e discernimento. O autor, São João, apóstolo evangelista, privilegia a celebração enquanto espaço excelente para a tomada de consciência do ser cristão em meio aos conflitos da sociedade que matou Jesus e persegue os cristãos. Esses versículos fazem parte de um diálogo litúrgico entre o que lê o livro e a comunidade que discerne sua função na história. Desse diálogo litúrgico nasce maravilhosa apresentação de quem é Jesus e sua realeza. O leitor deseja à comunidade graça e paz. Graça é a benevolência de Deus e a paz é a concretização dessa benevolência. Isso chega à comunidade cristã por meio de Jesus Cristo. Ele é chamado de a testemunha fiel. O Evangelho traz presente isso. Ou seja, é aquele que dá testemunho do amor pleno do Pai para com seus servos, os cristãos. Jesus é também o primogênito dentre os mortos. Sendo primogênito, é sinal que possui outros irmãos, os cristãos, que ele ressuscitará, fazendo-os vencer a morte, como ele próprio venceu. São João atribui outro título a Jesus Cristo. Ele é o príncipe dos reis da terra. Para comunidades perseguidas e obrigadas, sob pena de morte, a prestar culto ao imperador, essa afirmação soa como proposta revolucionária que rompe com o sistema opressor vigente. Jesus possui supremacia sobre as forças hostis organizadas da sociedade. No Santo Evangelho temos presente
O diálogo de Jesus com Pilatos é o trecho escolhido para a liturgia deste domingo. E esse trecho quer ressaltar que tipo de rei é Jesus. A conversa entre os dois é marcada pela incompreensão de Pilatos e dos judeus. Não entendem o messianismo de Jesus. Só o cristão adulto, que já fez em sua vida a experiência do Cristo morto e ressuscitado, será capaz de entender que as palavras e ações de nosso Senhor Jesus Cristo traduzem sua genuína realeza. O trecho deste domingo inicia com uma pergunta de Pilatos: Tu és o rei dos judeus? O processo de Jesus é o resultado de várias rejeições por parte das autoridades político-religiosas daquele tempo, que recusaram o messianismo de Jesus enquanto o realizador das promessas do Pai. Não aderindo a ele, deixaram de ser o Israel de Deus para se tornar um povo como qualquer outro. Jesus responde a Pilatos. Sua resposta pretende fazê-lo tomar posição em primeira pessoa. Você está dizendo isso por você mesmo, Pilatos? Ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Continuando o diálogo, Pilatos nega qualquer responsabilidade no caso. As autoridades e o povo, recusando o messianismo de Jesus, o entregaram ao poder dominador. Lá no prólogo de São João, o capítulo 1, versículo 11, já havia afirmado que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Pilatos não se interessa pelos títulos que Jesus possa atribuir a si. Ele quer saber o que Jesus fez, a ponto de ter sido entregue nas mãos dos romanos. O que fizeste? Para as autoridades, Jesus é um malfeitor. Para o evangelista e para o cristão, as obras legitimam a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não responde à pergunta de Pilatos. Reconhecer que ele vem de Deus e que suas obras revelam o projeto do Pai é resultado da fé que leva ao compromisso com ele. Temos o centro deste evangelho, está no versículo 36. Este é o centro do diálogo de Jesus com Pilatos. Nele, Jesus rejeita a realeza que se fundamenta na força e no poder. Ele não está pretendendo um trono, nem irá usurpar o poder de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Essa afirmação de Jesus estabelece a fronteira entre os reinos deste mundo e a realeza de Jesus. Os que são deste mundo têm exército, armas, meios para se defender e se firmar no poder. Se for o caso, eliminam todos os concorrentes, fazem calar os opositores e etc. A realeza de Jesus, ao contrário, não se baseia na injustiça e opressão. Não pertence a este mundo, ou seja, não se baseia no modo como os poderosos conquistam e mantêm o poder. Em vez de tirar vidas, Jesus Rei vai dar a própria vida para que todos possam viver. São João 10:10. De fato, a paixão, segundo São João, tem essa preocupação central, mostrar que, passando pela cruz e morte, Jesus atua a realeza. É rei porque dá a vida pelo povo. O reino de Jesus não é daqui, não é dessa ordem de coisas. Ele vem do Pai e do Espírito e comunica a vida para todos. Que neste domingo, solenidade de Cristo Rei do Universo, possamos afirmar mais ainda nossa pertença a esse reino, professando sem medo, com ânimo, coragem, esperança e visão profética, visão de filhos e filhas de Deus. Nossa pertença a nosso Senhor Jesus Cristo, sem medo, sem tremer, temamos ao Senhor e com Ele todos seremos vitoriosos, a começar de agora, por sermos livres de quaisquer reinos que se opõem
à liberdade, à paz, à concórdia, à harmonia, à serenidade, à partilha, à fraternidade, à igualdade, ao serviço humilde. Queremos reinar, sim, mas com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Rei dos séculos, Senhor da história, Ele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Digamos hoje, amanhã, todo dia e sempre: Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus é Rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor.